Olá, criptomaníacos! Com o apoio de Kim Kataguiri, líder do MBL, caiu o veto presidencial à lei do fake news, permitindo que agora você seja preso por até 8 anos por xingar um político ou soltar alguma notícia que seja considerada fake news pelas autoridades. Não seria a hora de migrarmos para uma nova internet focada em privacidade? Hoje falaremos sobre o Brave Browser, um navegador de internet que utiliza a criptomoeda BAT. Tudo isso logo após a vinheta. A tal lei de fake news estabelece pena de prisão de 2 a 8 anos de cadeia para quem divulgar notícia falsa com motivação eleitoral. Pode ser um político falando de outro, ou pode ser uma pessoa, um cidadão comum como eu e vocês, falando de algum político. Ou seja, você fala mal de alguém, solta alguma notícia falsa com a intenção de prejudicar a eleição de determinado político. A princípio, muitas pessoas se enganam e acham que isso é algo positivo. Elas não percebem a subjetividade desse tipo de análise. Por exemplo, eu posso afirmar aqui que determinado político é um bandido, é um safado, é um criminoso. E dependendo de quem vai julgar se essa afirmação que eu fiz é verdadeira ou falso, isso pode cair como fake news ou não. Na cabeça do juiz, se esse político que eu afirmei ser bandido não cometeu nenhum crime previsto no Código Penal, o que eu falei é uma fake news e, portanto, eu teria que ser preso. Independente das minhas convicções, eu entendo que qualquer político é um bandido porque ele sobrevive por meio de roubo. Ele rouba dinheiro das pessoas por meio de impostos para pagar as contas dele. Para mim, isso é um crime. Essa pessoa é um bandido. Mas a partir do momento que soltam uma lei como essa, não interessa o que eu penso ou o que os libertários pensam. Você não pode mais falar sua opinião, você não pode mais dar sua opinião, comentar sobre algo, porque agora você corre o risco de ser preso. Como falar mal do Estado se agora quem determina o que é verdadeiro ou falso é o próprio Estado? Ele decide se você está falando fake news ou não. E, obviamente, tudo aquilo que você falar contra o Estado, para ele é fake, para ele é falso. Aquilo não procede. Para o Estado, obviamente, imposto não é roubo. Já para mim, é. Como eu posso fazer para falar sem ser censurado a partir de agora? Se fica a critério de quem está no poder em determinado momento de decidir o que é fake news ou não, você gera um incentivo para que essa máquina pública ignore possíveis afirmações caluniosas de pessoas que defendem esse governo e ataquem pessoas que são contrárias a esse governo. Esse tipo de controle popular é muito visto em países que têm uma ditadura forte, como, por exemplo, Coreia do Norte e Venezuela. O governo cala aqueles que são opositores ao sistema e elevam a voz daqueles que são apoiadores do seu sistema. No fundo, é uma lei de censura que está atacando a descentralização que a gente viu ocorrendo nos últimos anos com WhatsApp, Telegram, YouTube, para devolver o poder para as mãos de órgãos centralizadores, como a mídia tradicional e o próprio Estado. A solução para calúnia e desinformação já existe e vem sendo implementada desde as últimas eleições, quando a gente elegeu um cara que era acusado de ser racista, homofóbico, machista, fascista e tantos outros istas por aí. Será que o povo realmente ficou louco de apoiar um maníaco? Ou será que o povo conseguiu verificar de forma descentralizada que a maior parte das acusações sobre o Bolsonaro não eram verdadeiras? Isso só foi possível graças à descentralização. Antigamente, todo mundo, todos nós dependíamos da mídia para receber informação. Então a verdade era o que vinha da mídia tradicional. A mídia conseguia manipular o povo sobre a eleição de pessoa A ou pessoa B. A partir do momento que a gente começou a utilizar o WhatsApp, Telegram, YouTube, tantas plataformas descentralizadas, a mídia perdeu sua voz. A voz dela virou uma em meio a tantas outras. As pessoas tinham outras fontes de informação e conseguiam aí, por conta própria, chegar a uma decisão de se aquela informação era verdadeira ou falsa.
E com essa descentralização surgiu uma demanda por serviços em paralelo, como por exemplo, plataformas que verificam se determinada notícia tem fonte ou não, ou seja, ela é verdadeira, ela é falsa, ela possui alguém com credibilidade que está informando isso. Enfim, existem vários portais aí para verificar a validade de uma notícia ou mesmo a validade de determinados memes. O mercado solucionou um problema, facilitando a vida de quem precisa verificar determinada notícia. Agora você não precisa contar com os grupos para saber se é verdadeiro ou falso. Você entra em determinadas plataformas que você confia e você recebe essa informação, ou pelo menos o link para a notícia original, para ver se realmente existe a fonte. Isso é excelente para a gente, mas no momento que a mídia deixou de ser a única voz a ser ouvida, ela perdeu esse poder de manipular as pessoas. E junto com ela, o governo também perdeu o poder de manipular pessoas para um lado ou para o outro. Como fazer agora para manipular uma eleição se você não é mais a única fonte de informação? É nessas horas que esquerda e direita mostram que são farinha do mesmo saco. Os socialistas usam da crença dos liberais de que o Estado pode ser eficiente para convencê-los de que a solução do problema passa por um maior controle estatal. O Kim Kataguiri é somente mais um liberal que se tornou marionete na mão da esquerda. É por isso que boa parte dos libertários chama os liberais de lixo, para não dizer aqui outra palavra. Como que alguém pode defender liberdade entendendo que essa liberdade tem que vir por parte do Estado? Enfim, essa lei pune mais rigorosamente quem xinga um político, quem solta alguma notícia considerada falsa, do que quem atira ou atropela um político. Como bem observou Bolsonaro, um clique vai ser mais grave que um teco. E qual será o resultado disso? Pessoas com medo de se expressar, pessoas com medo de opinar. Mas não serão todas. Quem tem dinheiro ou poder sabe que não será preso por isso. Podemos usar o próprio MBL do senhor Kim Kataguiri para comprovar isso. Em fevereiro, Ciro Gomes ofendeu e caluniou um dos líderes do MBL, o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, ao afirmar que ele seria um capitão do mato, que era uma palavra usada para denominar escravos que entregavam outros escravos fugitivos. Ciro Gomes foi processado, perdeu e foi condenado a pagar R$38 mil ao Fernando Holliday. Ele simplesmente pegou o dinheiro do partido, dinheiro que é seu e que te foi roubado, para pagar por isso. Não doeu nada para o Ciro Gomes. Poucos meses depois, ele foi na Jovem Pan e reafirmou que Holliday era capitãozinho do mato e que, além disso, era também nazista. Ou seja, a punição de nada adiantou para alguém que tem poder e que usa dinheiro público para pagar por indenizações. Mas e se fosse você? Você teria R$38 mil para poder xingar o Ciro Gomes das mesmas palavras que ele xingou o Fernando Holliday? A maioria aqui, com certeza, não. Ficaria com medo de tomar esses R$38 mil de multa nas costas e não falaria nada. Ou seja, cria-se um ambiente onde os poderosos podem ofender, podem opinar, podem falar o que bem entenderem, enquanto o povo não pode. Isso ainda cria um problema extra, que é matar esse processo natural que estava surgindo das pessoas buscarem pela fonte da informação, buscarem a fonte da notícia e se questionarem se aquilo é verdadeiro ou falso. Ou seja, as pessoas finalmente estavam pensando antes de acreditar em determinada coisa. Elas não eram mais dependentes da mídia, dependentes do Estado. As próprias pessoas questionavam aquela informação. E o que essa lei faz é retroceder, é voltar com aquele pensamento de se o cara não processou, se o cara não entrou com processo contra o outro, é porque aquela afirmação é verdadeira. A voz volta a ficar concentrada em quem é muito poderoso ou quem é ligado à máfia, como, por exemplo, a mídia tradicional. Mas como que esse controle é feito na internet? Você não sabe, mas toda vez que você abre um site no navegador, dezenas de outros sites são processados ao mesmo tempo para monitorar os seus dados. Ao acessar esse vídeo aqui que você está assistindo, você abriu mais de 20 sites de monitoramento de dados de forma invisível, sem que você saiba. A maior parte deles são ligados ao próprio Google e ao YouTube, mas outros são de fontes desconhecidas, algumas inclusive provenientes da Deep Web. É por esse motivo que, quando ocorreu o escândalo da Cambridge Analytica nas eleições americanas de 2016,
todos ficaram chocados ao descobrirem que a empresa possuía 5.000 dados de cada adulto nos Estados Unidos e que era assim que ela conseguia prever com total precisão em quem essa pessoa iria votar nas eleições. Com base nesses 5.000 dados de cada pessoa, eles conseguiam manipular a votação, ou seja, bombardear essa pessoa com informações que pudessem manipulá-la para mudar de voto, mudar de opinião, se assim fosse necessário. Tudo isso foi coletado somente pelo uso de um site, o Facebook. Nenhum usuário sabia disso, mas toda a sua vida estava sendo monitorada. E é dessa forma que o governo consegue criar um perfil completo sobre você. O que você pensa, que causas você defende, o que é necessário ser feito para te fazer mudar de opinião e até mesmo se você é uma ameaça ao sistema. Tudo isso é feito de forma tão sutil que você nem percebe que foi manipulado. Você começa a achar que não, eu sou um cara questionador, eu sou um cara inteligente, então eu comecei a analisar os dados e me convenci sobre isso. Eu sou uma pessoa boa que defende boas causas. Mas o fato é que estão te tratando como gado. Eles colhem as suas próprias informações para usar contra você. Mas será que existe alguma forma da gente escapar disso? Sim, e ela já existe hoje, se chama Brave Browser. É um navegador concorrente do Google Chrome e do Internet Explorer, mas que, ao contrário dos outros, foi desenvolvido com foco em privacidade e segurança de dados. Ele respeita a sua privacidade, bloqueando qualquer site invisível de monitoramento, o que, por sinal, o torna mais rápido que os outros. Ele bloqueia anúncios, bloqueia cookies, bloqueia malwares, bloqueia phishing e tantas outras porcarias que os outros navegadores permitem. O Brave ainda ajuda os curiosos, oferecendo uma ferramenta que permite que você monitore quais sites estavam tentando te espionar e foram bloqueados. A visão da Brave de como a internet deveria ser é oposta ao que a gente conhece hoje. Eles entendem que a remuneração desse serviço não deve vir por meio de venda de dados de pessoas que nem sabem que seus dados estão sendo utilizados para isso. E sim da livre escolha do usuário de como lidar com a sua navegação e remunerar os provedores de conteúdo. Então, se um usuário opta por receber anúncios dentro do Brave Browser, 70% da receita com esses anúncios vai para esse próprio usuário na forma de uma criptomoeda chamada BAT, ou Basic Attention Token, que é uma criptomoeda bem conhecida no mercado. A partir desse momento, o usuário tem a opção de sacar esse valor de criptomoedas e ficar com dinheiro, ou utilizar parte disso para incentivar páginas que ele visita e que apoia. Então ele pode pegar parte dessa receita que ele tem e distribuir entre os sites que ele costuma acessar. Vejam que incentivo incrível, porque você altera a forma que as notícias são passadas. Se atualmente o que gera clique, gera dinheiro, são notícias bombásticas e falsas, manchetes alarmantes que não refletem a realidade da notícia, lá vai ser o contrário, porque se alguém fizer isso, provavelmente ninguém vai doar dinheiro para essa plataforma. Já se for uma plataforma séria, que coloca as notícias com o impacto que elas realmente têm, as pessoas vão gostar da plataforma e fazer doações maiores para esse tipo de página. Então o incentivo muda. O incentivo deixa de ser por propagar notícias que não são verdadeiras, exageradas, como a gente vê a mídia fazendo atualmente, e migra para um tipo de conteúdo verdadeiro, um tipo de conteúdo mais embasado. É incrível a gente observar a ambição desse projeto. Enquanto os gigantes da tecnologia, como Google, Facebook e tantos outros, estão roubando os seus dados sem o seu consentimento para revendê-los para empresas e governos que vão te utilizar como alvo para te metralharem com anúncios, o Brave Browser está indo pelo caminho contrário. Está fazendo uma internet com muito menos anúncios e onde a maior parte da receita com esses anúncios retorna para quem está sendo alvo dos anúncios, ou seja, o próprio usuário. E é esse usuário que define quem vai receber mais ou menos pelo seu acesso. É um incentivo para que as páginas tenham conteúdo verdadeiro, conteúdo bom, senão elas são punidas financeiramente. São duas visões em polos totalmente opostos e é muito legal a gente ver o crescimento do Brave Browser, que ano passado tinha somente 1 milhão de usuários e agora está com 6 milhões de usuários. Em um ano, crescer 6 vezes de tamanho é algo realmente espetacular. Obviamente, 6 milhões de usuários nem se compara, nem faz cosquinha com o número de usuários que os outros concorrentes têm. Mas isso mostra que existe uma demanda das pessoas por maior privacidade e ética nessa relação entre empresas e usuários.
Isso fica ainda mais claro quando a gente vê que a reputação de Google e Facebook vem desabando ano após ano, como mostrou a The Harris Poll, pesquisa pública sobre a reputação das 100 maiores empresas. Isso indica que privacidade começa a ser prioridade para muitos usuários. A Brave acaba pressionando o mercado ao mostrar que existe uma forma ética de atuar na internet. E ela certamente vai influenciar todo o setor, principalmente novas empresas que estão por vir. Pode levar um tempo para essa mudança ser realmente sentida pelo mercado, mas vamos lembrar aqui que a internet é um organismo vivo. Em 10 anos ela vai ser completamente diferente do que a gente conhece hoje em dia. Até lá, você pode aproveitar para navegar pela internet sem ser vítima de espiões que roubam seus dados para revender por aí. Não deixem que parasitas vendam aquilo que é seu sem o seu consentimento e muito menos que tentem te censurar, não deixando que você pense ou fale aquilo que você acha. Ninguém precisa de MBL nem de lei estatal para te dizer o que é fake news ou não é. Liberdade de expressão precisa ser irrestrita ou não é liberdade. Usem o Brave Browser, usem criptomoedas, usem todos os serviços descentralizados que vocês puderem. Não deixem que outras pessoas tentem controlar quem você é. Eu vou deixar o link para o Brave Browser e também para todos os serviços da Criptomaníacos na descrição aqui do vídeo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.